Quando eu vim pro Origens, eu pensava que não ia ser tão bom como está sendo, que eu achava que eu não ia ter tanta intimidade com Deus como eu tô tendo. E, nossa, eu não pensava que seria tão bom como está sendo. Você pode ser até um bom menino ou uma boa menina, ter um profundo desejo de acertar. Mas é impressionante como a gente, nesta fase, pega novos caminhos, outros caminhos. Eu não vou falar desvio porque eu não gosto dessa palavra. Porque há tanta coisa, né? É um desejo tão grande de viver, é um desejo tão grande de aproveitar a vida, que às vezes a gente escolhe e faz coisas que nós podemos nos arrepender, porque o diabo nos pega para marcar de formas que a gente não saia de onde nós estivemos. A primeira forma de você conhecer a vontade de Deus, não tem jeito, é na Bíblia. A segunda forma é entender que a vontade de Deus ela é ininterrupta. Desde a infância até a morte, Deus quer fazer parte da tua vida e da minha vida. Deus tem um desejo. Isaías 58 diz o seguinte: e o Senhor te guiará continuamente e te fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos, e você será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E uma terceira coisa que eu quero deixar para a gente hoje é que a vontade de Deus ela é específica. A vontade de Deus, ela leva em conta que você é único, que você é singular, que você é especial, que você é irrepetível. Deus não nos coloca num balaio de gato e fala a mesma coisa para todo mundo, como se a gente fosse mais um produto. O que Deus tem para falar para o Samuel, Deus não vai falar para o Luiz. O que Deus tem para a vida do Samuel, não vai ser para a vida do Luiz. O que Deus tem para a vida do João, não é para nenhum outro de vocês, ela é específica. Deus nos vê, nos ama e nos trata de uma maneira pessoal. E a gente só consegue entender isso quando a gente se relaciona com Ele. Porque aí a gente vê as formas mais lindas e maravilhosas, como Ele nessa especificidade nos considera e fala com a gente. O profeta Isaías ouviu o Senhor prometer aos seus filhos: e aí os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem desviardes para a esquerda ou para a direita. O Senhor disse a Josué, aquele que deveria guiar os israelitas à terra prometida. Então havia algo que Deus precisava trabalhar na vida de Josué, anterior a este momento do papel que ele desempenharia no reino de Deus. Ele guiaria os israelitas à terra prometida. Por isso, o Senhor lhe diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto neles está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Buscar a vontade de Deus pode ser mais simples do que o que a gente pensa. Porque não importa qual a situação e qual o momento. Eu disse para vocês de uma velha chata que me ligava e dizia: está tudo errado na tua vida. Às vezes ela chamava meu marido e dizia assim: unge porque está endemoniada. Não importa qual seja o momento, não importa qual seja a situação. Se o meu canal de comunicação com Deus está aberto, Ele vai falar.
peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobrir. Flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Aquele dia vai ser só o meu olhar com o dele. E o temor não é... O temor é ficar separado dele, porque ele vai dizer para alguns, né, entre no gozo e descanse. E para outros ele vai dizer, eu não te conheço. E esse temor ele não pode ser gerado, vou assustar você, não. Porque o temor, ele cria um prazer dentro de nós, de não desagradar a Deus, de não desagradar durante o dia com o nosso olhar, dizendo, os meus olhos são para ti, o meu olhar é para você. Esse temor, ele não é imposto, né? Se você não me adorar, você vai para o inferno. Deus te ama tanto que isso é uma realidade. Se você não adorar, você vai para o inferno. Mas Ele não está te ameaçando, porque Ele não quer nenhum prazer, nenhum relacionamento que seja baseado no medo. Porque Ele não se chama medo, Ele se chama amor. Ele é o amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Ele é o amor. E quando a gente vai até Ele, nós somos supridos. A gente é suprido. Agora Abraão foi o cara, eu sou muito impressionada com essa história, que quando ele fugiu, eles foram para o Egito, ele entregou a mulher dele para outro cara. Ele era casado. Abraão foi o cara que por medo, ele pega a esposa dele. Eu imagino, eu gosto de olhar para a palavra e me imaginar na história. De estar lá, o cenário, o que está acontecendo, me colocar no lugar, pensar, usar, como eu ouvi um professor falando uma vez, a nossa imaginação santificada para a gente se colocar na história. Eu imagino eu e o Marcos mudando de nação, indo embora para um outro lugar por uma dificuldade, e o Marcos chega lá e diz assim, poxa, eu não posso vir com essa princesa aqui no meio desse monte de mulher aqui, uma falta de mulher, e esse rei vai se agradar da minha mulher, e eu pego e ofereço a minha mulher para aquele rei, para me dar bem, para poupar a minha vida. Queridos, Abraão fez isso não só uma, 2 vezes. Esse homem que fez uma barbaridade dessa e repetiu ela de novo, é o mesmo que depois vai diminuindo a distância entre o que ele cria e o que ele vivia, entre ele e Deus, a ponto de ser considerado o pai da fé e chamado pelo próprio Deus, amigo de Deus. Queridos, por toda a eternidade, o que está contando mais na vida de Abraão diante de Deus, pelo que nós conhecemos na palavra? As cacas que ele fez, ele deu a mulher dele para o faraó lá 2 vezes, depois ele pegou e foi dormir com a serva para ter o filho que era promessa de Deus. Deus já estava no negócio, ele se relacionava com Deus, mas ele estava no processo de crer, no processo da vida. E então ele já tinha uma fé, mas vamos falar assim, era uma fé pequena ou uma fé imatura. E ele não, eu penso que Abraão ali já cria em Deus, ele recebeu a promessa, mas ele ou não conseguiu esperar, eu não sei o que se passou ali. Então ele vai dormir com a serva para ter o filho da promessa, para ajudar Deus a cumprir a promessa. Estava tudo embolado essa história desse homem, não era linear, não era tudo bonitinha, tudo certinha. E eu desejo que a tua vida seja o mais linear em Deus, no sentido de caminhos retos. Mas sabe, queridos, a gente erra, nós erramos, nós não somos perfeitos, nós pecamos. Quem de nós não peca? Deus já contou as histórias dela. Se nós fôssemos contar as nossas histórias aqui,
Se vocês não crescem que tem Deus na nossa história, vocês iam sair correndo quando ouvissem algumas das nossas histórias. E dizer, eu vou embora com esses loucos aí que querem falar de Deus. Então essa distância entre o que eu creio e o que eu vivo. Diga o que eu creio e como eu vivo. O que eu creio e como eu vivo. O que eu creio e como eu vivo. Quando eu vim para Origens, eu pensava que seria algo cansativo, principalmente. Pensei que a gente ia chegar aqui a ter algumas atividades, tipo algumas brincadeiras e tal. A gente ia ouvir um pouco da palavra, mas eu não esperava que mudasse tanto minha intimidade com Deus quanto mudou aqui meu aprendizado e tal. Eu tô levando duas frases, uma do Juliano e uma da Deusa. O Juliano disse que melhor do que você saber muito é você pôr em prática o pouco que você sabe. E a Deusa falou, ela fez a pergunta, se você morrer, para onde você vai? Então eu tenho mais empenho de aprender mais e ver aquilo que eu aprendi para ter uma certeza que eu consigo ir pro céu. Esses 19 dias foram muito legais, tipo, principalmente as ministrações que a gente aprendeu muito, tanto no quarto, a gente tinha conversas, a gente jogando, marcou bastante. Vai mudar que eu acho que eu quero aprender mais, principalmente, e eu também quero poder ajudar mais os outros, pessoas que estão com problemas, que nem ansiedade, depressão, esses problemas que ela falou. Quero poder ajudar e apresentar Jesus para elas, para talvez mudar a vida dessas pessoas. Então, eu acho que o Origens vale muito a pena. A gente fica meio relutante em vir, porque são 19 dias, tipo, eu não conhecia quase ninguém aqui, mas valeu muito a pena. Eu com certeza iria vir de novo. Tenho certeza que eu vou sentir saudade e eu vou sentir muita falta das ministrações de noite e tal. A gente ia dormir pensando em tudo e com certeza vai fazer muita falta. E eu quero levar pra minha vida tudo que eu aprendi aqui. I don't know where I'm going, but I don't wanna know. A predictable life is not what I want. Putting one foot down, one step at a time. Let the road turn, that's just fine. People ask all the questions that box you in. To classify your life with the stroke of a pen. Take those old rules, crumple them and throw them out. We're burning that box right now. Moon breakers, movers and shakers. Don't ever silence your voice. Quando eu vim pro Origem, eu pensava que não ia fazer diferença nenhuma, na verdade. Que eu ia vir aqui e ia ser tipo só mais um acampamento, um awakening, igual, e daí ia sair daqui como se fosse só mais um acampamento normal. Mas na verdade foi bem diferente do que eu pensei e se tiver outras vezes provavelmente eu vou vir. Daí. A coisa mais forte que eu tô levando é tipo, uma coisa que me tocou bastante foi no dia da fogueira lá, que o Douglas, não, eu cheguei aqui, eu não sabia como ia ser e eu tava na cabeça a pergunta me perguntando assim, perguntando para Deus, tipo, um caminho. Eu tava pedindo para Deus me ajudar para achar um caminho para eu seguir, que eu não sabia certo o que eu queria fazer e tal. E uma noite lá na fogueira o Douglas falou isso para mim, que eu sou amado e que Deus tem um caminho para mim. E depois também na sala com os pastores, eles também falaram que os caminhos que eu escolhi seguir, Deus vai me ajudar. Foram bons, assim, com o que eu aprendi e tal. Apesar de ter perdido os 5 primeiros dias, eu aprendi bastante coisa e, tipo, coisas que eu vou levar para a vida inteira. Vai mudar para sempre, tipo, o meu jeito de viver, né? As coisas que, como eu falei ali, que eles falaram sobre o meu futuro, eu saber escolher com Deus o que eu vou fazer da minha vida. E conforme Deus for falando, eu vou obedecendo só fazendo o que ele mandar. Uma coisa que me tocou bastante foi a parte ali daquela pergunta que Deus fez lá no começo também, que se nós fosse sentenciados a ser crente, se a gente seria culpado ou não, né? E hoje também eles reforçaram que se tipo, a gente morresse amanhã, a gente ia ter certeza que a gente ia pro céu ou para onde a gente ia, né? E agora eu percebi que eu tenho certeza que se eu morrer amanhã eu vou estar com Deus.
são a lâmpada do corpo. Em outras traduções falam, os olhos são a janela da alma. E se seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz, será iluminado. Se porém os seus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, quão grande trevas serão? E na verdade eu acho que tem a ver com a forma com que eu escolho enxergar a vida, eu escolho pensar a vida. Eu procuro a manifestação de Deus nas coisas que estão ao meu redor. Qual é o poder que move uma pessoa, que transforma a vida de uma pessoa, que traz força para ela, que traz fé da incredulidade, que traz coragem da covardia, que traz força da fraqueza? Qual é o maior poder? O amor. O amor é o maior poder que Deus liberou do céu sobre a nossa vida. Alguém aqui já viu um homem apaixonado? Quem aqui já foi um homem apaixonado? O que é? Opa, agora eu gostei. O que o amor faz com uma pessoa, gente? Diga aí. O que o amor faz com uma pessoa? Também? Tá bom. Quem aqui já assistiu um filme de romance que o cara faz 1001 peripécias, coisas impossíveis porque ele está apaixonado? Todo mundo já assistiu, certo? Sabe, o amor é algo muito poderoso, porque o amor transforma a vida de uma pessoa. Mas onde está o amor? Quem é o amor? Então a palavra de Deus diz, depois nós vamos ler alguns versículos, que Deus é amor. Então Deus amou o mundo de tal maneira, quem sabe esse versículo? Que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então como que começa o versículo? Porque Deus amou tanto o mundo, então o amor tocou essa terra através da pessoa de Jesus. O amor se tornou uma pessoa. E porque esse amor se tornou uma pessoa e decidiu se envolver comigo e com você para sempre. Não é por uma estação, é para sempre. Então, por causa de Jesus, nós podemos conhecer o amor. Qual é o texto da palavra que, quando a gente pensa em amor, a gente vai lembrar desse texto? Qual é o texto da palavra que, quando a gente fala em amor, a gente lembra? João 3,16, mas tem mais um. Descreve o amor. Isso. Então, esse é o amor. O amor nos capacita para crer, o amor nos capacita para esperar, o amor nos capacita para suportar, o amor nos capacita para viver tudo aquilo que Deus planejou para nós. O amor nos capacita a sermos bons, o amor nos capacita a sermos humildes, o amor nos capacita a vencer o orgulho, o amor nos capacita a considerar as outras pessoas mais importantes do que nós mesmos. O amor nos capacita e nos fortalece para ser quem nós somos criados para ser. Sabe, até que esse amor não toque o seu coração, é como se tem um buraco dentro de você. É como se tivesse um clamor dentro de você, um desespero dentro do seu coração, porque todos nós precisamos conhecer esse amor. E não conhecer de ouvir falar, não conhecer superficialmente, nós precisamos de uma experiência com o amor de Deus. Cada um de vocês aqui, até que você não tenha uma experiência com o amor de Deus, você não vai encontrar plenitude, você não vai ter satisfação, você não vai ter nada que mova o teu coração para o lugar que ele foi criado para estar. A Deusa falou tantas coisas ontem na aula dela, né, sobre família, sobre o projeto de Deus para a família, sabe? Eu creio que o amor é aquele que nos capacita para vencer as regras.
Porque sabe, quando você ama, você tem disposição para fazer tudo o que precisa ser realizado. Porque a vida cristã, a vida com Deus não é sobre regras, sabe? Não é sobre não faça isso, não faça aquilo, porque quando você ama, o teu coração está pronto para obedecer, não é verdade? Sim ou não? O amor te fortalece para fazer coisas que naturalmente você não teria condições e vontade para fazer? Sim, porque quando você ama, tudo muda. Quando você ama, todas as coisas mudam. Tem uma canção que queimou no meu coração muito tempo atrás já, sabe? Foi uma música que eu e o Lucas, que está aqui também, a gente compôs. E ela diz que o amor de Deus é um amor furioso. E quando ele fala sobre um fogo consumidor, sobre um mar furioso, sobre um vento impetuoso, tudo isso se trata sobre amor. E eu creio que no coração de todo mundo aqui venha a ter essa compreensão de que tudo que se decorre de Deus é amor. Aqui vocês estão sendo os primeiros filhos de alguns pais que nasceram cristãos, porque tem gente aqui que os pais foram conhecer Jesus mais tarde, não tem? Seus pais ouviram o testemunho, né, enorme da vida dos seus pais. Alguns aqui eu posso saber, poucos, né, os pais contaram a história para mim. Mas alguns aqui, acho que o Fê, você nasceu com os pais sendo cristãos. Nós estamos trabalhando com uma primeira geração que isso aconteceu de forma grande, gente. Por isso que há esse propósito grande do Senhor para tudo que vocês vão fazer na vida. Desde agora, estando no ensino médio, estando na faculdade, fazendo o que for que vocês façam, há esse chamado grande para vocês. Porque vocês estão sendo essa primeira promessa que lá no Filhos do Homem, quem lembra do Filhos do Homem aí, né? As primeiras músicas deles, os primeiros shows, eles falavam: nós estamos cantando para uma geração que vai levar ao Senhor como nunca aconteceu. A gente ouve histórias de Billy Graham, a gente ouve histórias de profetas no mundo todo que tiveram impacto. Mas chegou a geração, chegou a hora de uma geração que vai entrar numa universidade, numa faculdade, num curso técnico, vão ser empreendedores de sucesso, em nome de Jesus, mas que vão ser para impactar o reino. Porque se o Senhor não estiver como o primeiro em sua vida, como esteve na minha vida, como por mais que eu passei por problemas, esteve, e no começo eu tive muito isso, né, choque de cultura, eu com a Gabi, mas por mais que Ele permitiu ser o primeiro no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida, por isso eu posso estar conquistando algo hoje. E aqui entram 3 versículos que eu quero que alguém leia para mim, pessoas diferentes leiam para mim em voz alta, por favor. Isaías 55:8, Mateus 6:33 e 2 Coríntios 9:6. Essas são hoje as palavras-chave de Deus para a minha vida, para a vida talvez da minha família. Peço que quem puder, quem achar a primeira, levanta a mão, daí as outras, ok, você lê a primeira. Mateus 6:33 já é algo que vai ficar na cabeça de vocês também. Quem puder, quem? Lá, ok, Mateus 6:33 lá. E 2 Coríntios 9:6 pode ser aqui, que é mais fácil para eu acompanhar e ouvir. Senhorita, por favor, acho que aqui vai ser melhor. Isaías 55:8. Pois os seus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus planos não são os seus planos, assim diz o Senhor. Amém? Por mais que você planeje, por mais que você sonhe, os sonhos de Deus são mais altos ainda. Isso não é maravilhoso? Porque eu sonhava grandes coisas. Há muito tempo atrás eu escrevi uma carta do que eu queria conquistar em 5, 10 e 20 anos. Quando eu comecei a graduação, no 5 e no 10, que é o que eu estou atingindo hoje, eu estou concluindo elas, né? O de 20
tem mais 10 anos para acontecer, espero conseguir até lá. Mas o Senhor já afirmou desde lá que os planos dele são mais altos do que os meus. Os pensamentos dele sobre mim são mais altos do que eu tenho sobre mim. Amém? Senhor, leia aí para a gente bem alto Mateus 6,33. Já ouviram esse versículo? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se vocês permanecerem firmes no propósito do Senhor para a sua vida, se vocês permanecerem... Sara, eu vou falar da Sara um pouquinho aqui em relação a uma coisa que eu lembrei agora. Tinha aqui aqui não, né? Lá na igreja, no tempo que está sendo reformado, umas apresentações de talentos kids, lembra disso? Uma primeiro que eu vi, a Sara dançava. Fez uma dança, acho que tinha uma música e a Sara fez a dança, acho que até ganhou um prêmio, não sei se acho que ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar naquele dia. Mas por que eu estou contando a história da Sara sobre isso? Porque a Sara, para quem conhece ela tem um dom para isso, para dança, né? Para música cantar eu não sei, mas para dança também, olha aí, ó, também. Mas para dança, e eu como líder no ministério no tempo, Sara, aquele dia, não estou falando que toda vez que você dança e faz os movimentos igual as meninas fazem aqui, isso aconteça, mas aquele dia em especial, eu vi a sua entrega e a dedicação daquilo que você fazia no momento para Deus. Acho que mais aquela apresentação foi no seu coração naquele dia para Deus, do que para todo mundo que estava ali. Tenho prazer em fazer isso. Você não tem prazer em dançar também? Não é prazeroso? Eu tenho prazer em correr. Se alguém chamar eu para correr, eu sou parceiro, assim. Eu gosto, meu irmão chama, a gente faz 5, 10 km, ou todo dia, ou final de semana. Eu gosto, hoje se tornou um hobby. Coisa que a gente gosta, tem prazer em fazer. Mas você tem que ter prazer em fazer algo primeiramente para quem? Para Deus. Sabe, tipo, 19 dias, né? Pô, sei lá o quê? Um terço das férias. 19 dias, já tinha pensado em um monte de coisa que eu queria fazer. Aí, nossa, vai ser tipo, sei lá, é muito tempo, né? Mas na verdade cheguei aqui e foi totalmente outro pensamento. Cara, mais forte. Foi a primeira brincadeira que a gente teve lá. O que eu entendi dela foi assim, tipo, independente do teu lugar no mundo, ou quão pecador você é, assim, o Pai sempre tá lá por nós, tipo, sempre de braços abertos para nos receber, sabe? Minha postura com Deus, tipo, o lugar que Ele tá na minha vida. Tipo, agora Ele é primeiro, sabe? O que mais acho que eu vou levar pra vida, assim, é que realmente agora eu tenho um compromisso com Deus e que Ele é o primeiro lugar na minha vida. Acho que quando tiver o próximo Origens, já vou estar aqui. Tipo, meu lugar já está escrito lá. Quero muito vir e... Nossa, é muito massa. O inimigo quer nos roubar desse lugar, apresentando outras coisas que no final do dia vão trazer tanta pressão, opressão e tanta dor sobre a nossa vida. E às vezes a gente não valoriza aquilo que Deus está colocando diante de nós, porque nós não percebemos a grandeza disso. Porque Deus leva o reino dele com prazer, com alegria, com graça, com poder. E essa é a verdade sobre quem Ele é, e essa é a verdade sobre quem nós somos criados para ser. Você foi criado para ser feliz, gente. Você foi criado para ter prazer, você foi criado para ter alegria em tudo aquilo que você faz. Ah, então você está dizendo que a vida não tem dor, a vida não tem coisa chata. Sim, a vida tem muitas coisas difíceis, gente, mas a vida não é sobre as coisas difíceis, entenderam? São processos, são partes, são coisas que vão edificando o nosso coração, que vão nos fortalecendo, que vão nos preparando para perceber o melhor da vida. Porque você só sabe a alegria de estar saudável depois que você já esteve doente, verdade ou mentira? Você só sabe a alegria de um sono bem dormido depois que você esteve cansado, não é verdade? Então muitas coisas na nossa vida a gente vai perceber com mais intensidade a coisa boa quando você passa por uma dificuldade. E a gente precisa observar isso, prestar atenção nisso, para que a gente possa usufruir do melhor que Deus tem para nós. Amém?
pensava que ia ser chato, cansativo, enjoativo e eu não fazia a mínima ideia como eu ia ficar os 19 dias aqui. Mas quando eu cheguei aqui foi totalmente diferente. Foi no dia da sala profética, o que falaram pra mim, eu me identifiquei demais e agora eu tenho que colocar em prática. Foi bem intenso, mas também foi incrível, fiz várias amizades e o mais importante é os ensinamentos que eu vou levar pra casa. Eu acho que tudo, porque eu tava levando a vida de um jeito que não agrada o coração de Deus. E agora eu vou mudar tudo e buscar cumprir meu propósito. Eu achei, assim, eu não estava vindo por minha vontade, eu estava vindo meio que empurrada pelos meus pais, mas depois eu acabei vindo, né? E daí foi totalmente incrível, aprendi muitas coisas, ensinamentos que eu vou levar para casa e agora eu tenho que descobrir meu propósito e cumpri-lo. É isso. Então, o cowboy, ele é o jovem. E aí a gente vai começar a entender quem está de olho nele, tá? O que está vindo com ele por trás. Então o cowboy está aqui, só você. Aí agora, junto com o cowboy, vem a pornografia. Atrás do cowboy vem as drogas. A rebeldia. E a corrupção, falta de caráter, falta de integridade. Então, queridos, é como se houvessem vários braços fazendo parte da nossa vida e vindo no bojo da nossa história. Mas é só um cowboy. Eu ontem conheci o pai dele, eu falei, seu filho é um menino de Deus. O cara é macho, o cara é fera, puxa vida, gostei dele pra caramba, falei pro teu pai. Mas aí, levanta esse braço direito, Piá. Aí, de repente, atrás do cowboy, vem a... Pornografia. Fala alto. Pornografia. Aí, junto com o cowboy, vem... Droga. Aí, junto com o cowboy, vem... Rebeldia. E aí, solta esse pé, cowboy, tá aprendendo o trem. Junto com o cowboy, vem... Corrupção. Falta de caráter, integridade. E aí Deus está dizendo assim, pá, chega, levanta o braço, menino. Chega, eita, olha aqui. Chega de pornografia. Deus está dizendo assim, chega de drogas. Deus está dizendo assim, chega de rebeldia. Deus está dizendo, eu quero o teu caráter íntegro. Eu só quero cowboy. Eu não quero nenhum lixo atrás dele. Quem está de olho em você? O que está vindo atrás de você? Pessoas, a despeito da idade, constroem história. A história diz quem você é, por onde você anda, aonde você toca, que tipo de conversa você tem, o que você ingere, o que você cheira. Porque quem está de olho em você e quer prevalecer sobre a sua vida, não é quem você é em Deus e para Deus. É isso aqui, é pornografia, é drogas, é rebeldia e é mau caratismo, falta de lisura, mentira, trapacear, achar normal, me indignar com os políticos. Mas se eu puder passar a perna em alguém, eu passo. E Deus não quer nada disso, sai daqui. E Deus não quer nada disso, sai daqui. E Deus não quer nada disso, sai daqui. E Deus não quer nada disso. Deus só quer o cowboy. Tomando todo dia o antídoto para as mentiras que dizem que pornografia é legal. Que droga não é nada, só uma maconhinha. Que transgredir não tem problema. E que não ter caráter faz parte, afinal de contas, a gente vive num país de corrupção, então eu sou só mais um. Quem está de olho em você? Há uma luta, há uma guerra pelo seu coração,
pelo seu pensamento, pelos seus sentimentos, pela sua vida. A gente está aqui dizendo, nós queremos. Que você, como Deus te olha, como Deus te enxerga, como Deus te vê, você seja uma geração que vai abalar a terra. Assim, eu não criei muita coisa na minha cabeça como seria, mas eu também achei que seria tipo assim, só ministração e não tinha uma coisa assim certa do que seria. O fato de que eu sou muito amada e conseguia, tipo assim, aprendi a me conectar mais com Deus. Nossa, foram incríveis, muito bom. Adorei passar esse tempo aqui com o pessoal e aprendi muita coisa. O fato de eu ter aprendido a ter um relacionamento mais aberto com Deus, a conversar com Ele, não só aquela oração sempre repetindo a mesma coisa. Aprendi a orar em línguas também, foi um avanço muito grande na minha vida. Eu adorei passar esse tempo aqui, gostei muito e quero vir mais vezes quando tiver, não quero perder mais nenhum outro Origens, Conectes. Tá, aí eu não posso, tipo, ser um pouco mais adolescente, tipo, mais um ano, e depois fazer o que tem que fazer, porque você eu quero pode. sair, eu quero ficar, eu quero ficar com meus amigos. Eu quero ser criança mais um pouco. Eu quero ser adolescente mais um pouco. Mas eu quero que os meus pais me olhem e me respeitem como um rapaz, um homem de 18 anos. Mas me deixa ser um pouquinho adolescente, inconsequente, tomar uma maconha, comer todas, ir para rolê, ficar com os meus amigos. Mas vocês me tratem como um rapaz de 18 anos. Não, rapaz não, um homem. Me parece incongruente. Eu quero ser adolescente mais um ano. Mas eu não quero mais que meus pais continuem me tratando do jeito que estão, é isso? Parece que chega uma hora que a gente precisa deixar as coisas de criança, deixar as coisas imediatas e começar a pensar que a nossa vida, ela é resultado, sim, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós escolhemos, das pessoas com quem nós caminhamos. E eu entendo que às vezes, nesse momento de vida que você está, é difícil de entender isso. Mas amadurecimento significa também deixar as coisas para trás. Quando eu pergunto para você, o que tem de bom? Você falou, por exemplo, em relação à igreja. Você disse, é bom. Tem coisa boa. Na relação em casa, você disse, não foi ruim de tudo, mas houve um momento em que a gente se perdeu. É bem? Como é que você acha que a gente podia fazer uma ponte nesse relacionamento? Eu diria que, primeiro, a ponte no relacionamento, e as coisas irem mudando gradativamente como resultado de diálogo, de conversas, como resultado até de desabafos, como resultado até de você poder dizer o teu sentimento em relação a tudo que acontece em casa. E só eu que tenho que mudar? Não. Quando a família se perde num momento como esse, em que os pais não conseguem mais comunicar a preocupação, porque me parece que há uma dificuldade de comunicação, né? Você não se sente confiado, você não se sente valorizado, você se sente discriminado. É isso? É tipo um bandido. Mas e se eu disser para você que você não é um bandido?
Mas você não me cheirou quando eu cheguei para ver se eu tinha cheiro de maconha. É porque a sua fala para mim é suficiente. Mas para os seus pais, eles precisam mais do que isso. Os seus pais precisam tocar. Os seus pais precisam ver. Eles querem a concreticidade de um filho que tem começado a pensar na vida, fazendo escolhas que talvez tenham sido até escolhas erradas que eles fizeram lá atrás e que eles não querem que você siga pelo mesmo caminho. Eu não preciso te cheirar, porque a despeito de você estar aqui contra a sua vontade, você está aqui olhando no meu olho. Porque a despeito de ser contra a sua vontade, você podia ficar com essa cara de bunda que você está aí para mim, emburrado, e escolher como birra não abrir a boca. E, no entanto, a única coisa que você fez para mim foi dizer a falta que você sente de se relacionar com os seus pais. Mesmo revoltado. E eu acho que esse é um caminho que eu gosto e acho que a gente pode construir junto. Você não é maconheiro, você não é bandido, você não é um caso perdido, você não é um traste, você é um jovem que está amadurecendo. E a gente, às vezes, para amadurecer, temos que deixar as coisas estúpidas de criança. Portar como um escravo é uma fase que eu passo antes de me tornar um rei ou um príncipe. Jesus, Daniel, Saul não foi escravo. Bom, Saul estava... Ok, tá, obrigado. Vai me empurrar para isso? Não acredito. O que é que Saul estava fazendo quando ele foi chamado para ser o rei? Estava atrás do jumento. Ele estava procurando jumentos. Ok, muito bem. O que Davi estava fazendo quando foi ungido rei? Do pai dele? O que Rebeca estava fazendo quando arrumou um marido e se tornou uma matriarca, né? Se tornou a esposa de um patriarca, melhor assim. A esposa de um patriarca e se tornou uma mãe para Israel. O que ela estava fazendo? Ah, ela estava tirando água do poço para dar para os camelos de quem? Do pai. E a mulher de Moisés? Ah, uau, uau. Quem mais estava servindo? O que estava fazendo Eliseu quando foi chamado para ser o profeta mais relevante da sua época? Ele estava arando a terra de quem? Dos pais. E quando Pedro, Tiago e João estavam a ponto de serem chamados para serem os apóstolos que iam revolucionar a terra, iam trazer o evangelho até nós, eles estavam fazendo o quê? Pescando no barco de quem? Do Pai. E quando você deseja ser chamado para fazer diferença nessa terra, para cumprir o seu propósito, o propósito de Deus, aonde você vai ser encontrado? Fechando o tempo com o Pai, porque também Ele não tem visão. Meu pai nem é cristão assim tão... Ele vai na igreja, mas é um meia boca. Deus me livre. Quem foi chamado nesse lugar e com esse coração? Me dá um exemplo na Bíblia. O que eu estou fazendo com vocês? Eu estou te dando o caminho para você ser relevante no reino de Deus. Então, quando eu vim para Origens, na verdade eu não criei muita expectativa, eu não sabia muito o que ia ser, assim, tipo, sabia que ia ter as aulas e tal, mas eu não estava esperando muita coisa, assim. Mas
eu vim pra cá e vi algo bem diferente do que eu imaginava. Eu acho que é sobre o relacionamento com Deus, assim, porque eu sempre soube que a gente deveria ter, mas aqui eu realmente vi o que era necessário, sabe? Que Ele é o Deus que me ama, sabe? Esses 19 dias pra mim foram um marco na minha vida, assim. Eu vi muitas coisas, eu aprendi muitas coisas novas, assim, muitas coisas que agora eu tenho certeza, assim, que do amor eu tenho certeza que eu quero, sabe? Eu tenho certeza que eu quero seguir Jesus e eu tenho certeza que eu quero andar com Ele todos os dias. Eu acho que o que vai mudar para sempre é que agora eu sou livre para poder falar sobre Jesus. Agora eu consigo me sentir muito mais confortável, agora eu consigo me sentir muito mais amada e eu quero levar as pessoas, as amizades que eu fiz aqui, Jesus para toda a minha vida. Tudo que eu vivi assim aqui foram coisas que me fizeram crescer muito, me fizeram amadurecer muito como pessoa, como filha, como irmã e como quem eu sou, sabe? E eu acho que muitas coisas me marcaram aqui, mas talvez a sala profética, onde falaram muitas palavras para minha vida e onde me mostraram algumas verdades que eu não enxergava em mim mesma, sabe? Com aquelas palavras eu realmente percebi que eu precisava mudar e que eu sou alguém importante, que eu tenho valor, sabe? E eu fiquei muito feliz com esse tempo e vou levar para o resto da vida o que eu aprendi aqui. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre e lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas existem e foram criadas. Será que tem tédio nesse lugar, gente? Sim ou não? Esses caras, esses seres, esses anjos, esses anciãos e tudo isso que tem lá no céu, será que eles estão lá pensando assim: nossa, estou aqui eternidade, não passa o tempo? Será, gente? Tipo a gente no culto: meu Deus, será que esse tempo que ficam cantando vai demorar para acabar? Será que é assim, gente? Não é por quê? Porque eles estão tão cativados, tão impressionados, tão fascinados. Sabe? Que eles querem estar ali, tudo que eles querem é estar ali. E é esse lugar que o Senhor nos convida para entrar, para acessar, sabe? Onde tem movimento, onde tem beleza, onde tem algo acontecendo. É muito mais fascinante esse lugar do que qualquer filme, do que qualquer série, do que qualquer jogo, do que qualquer... Sabe? E tá aberto diante de nós, a gente precisa acreditar nisso, tá aberto. Mas quem se move para esse lugar, gente? Quem? Diga eu. Somos nós que precisamos querer, nós que precisamos provar. Então será que Deus precisa de adoração, gente? Deus precisa de adoração? Quem precisa adorar? Eu. Nós precisamos adorar porque nós somos transformados nesse lugar de adoração. O nosso coração é movido, o nosso coração é impactado, o nosso coração é mudado quando a gente compreende quem Deus é. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Quando eu vim para Origens, eu
não sabia exatamente o que aconteceu. Literalmente fui largada aqui pelos meus pais e não me falaram de nada, sabe? Não sabia nem que ia ter ministração. Daí quando eu vim foi incrível. A coisa mais forte é que quando Deus falou pra mim que eu era amada, sabe? Que Ele ia estar comigo o tempo todo. Essa é a coisa mais forte. Os melhores dias que eu já tive foi a melhor experiência de estar com Deus e estar com as minhas amigas, poder, sabe? Poder ser livre. O que vai mudar pra sempre? A maneira como eu vejo o mundo. Eu nunca tive tanta expectativa, sabe? Mas agora eu consigo ver de outra forma e sei que com a nossa ajuda das pessoas da origem a gente pode fazer do mundo um lugar melhor. Bom, a experiência que eu tive aqui foi muito boa e eu posso dizer que se tiver de novo, eu com certeza quero participar. Estar aqui, poder adorar a Deus, poder ter aquele momento com Ele, de poder me entregar completamente. Eu não sabia que eu ia vir, então para mim foi bem do nada, mas eu tive bastante expectativa e alcançou além das minhas expectativas. Eu acho que a palavra da pastora Lu sobre paternidade mexeu muito comigo, uma questão que para mim é realmente bem importante. Foram dias de muito aprendizado, dias muito intensos, que não era bem uma rotina que eu estava preparada, mas foram dias muito incríveis. Eu acho que eu ouvi muita coisa na sala profética que vai influenciar muito nisso, então acho que vai ser bem diferente. Eu acho que os 19 dias foram muito intensos, muito fortes, mas foram dias que a gente conseguiu se conectar bastante entre nós e com Deus também. Então eu acho que foram dias muito necessários na nossa vida. Eu pensava que ia ser de uma maneira e foi totalmente de outra. Tipo assim, eu acho que tinha expectativas em algumas coisas e Deus surpreendeu, assim, no ponto de falar mesmo algumas experiências, assim. Não achei que ia viver todas as experiências que vivi. Eu acho que a coisa mais forte é realmente poder ver que a gente está representando uma geração e ver que a gente está fazendo a diferença. A gente vai sair daqui fazendo a diferença. Porque o Origens inteiro deu para ver que a gente estava bem unido. Então acho que é isso, a união de uma geração. Aqui desafiadores. Eu não fiquei 100% aqui, né? Mas foram bem desafiadores. Bastante luta, bastante batalha. Eu vi um pouquinho das coisas que aconteceram para fora lá, então foi bem desafiador. Mas eu acho que mais no ponto de relacionamento com Deus. Foi um tempo onde realmente, para se aprofundar naquilo que Ele tem, assim, de falar de como se estivesse sentado e conversando cara a cara com Ele. Eu acho que Origens foi um tempo muito especial, onde a gente realmente pôde estar todo mundo junto e a gente pôde conhecer um pouquinho mais. Foi um tempo onde Deus trouxe palavras para as pessoas que estiveram assim, falando aqui, a Douglas, a Ana, o pastor Juliano, a Débora, todos eles. Eu acho que foi um tempo onde Deus realmente usou a vida deles para falar com a gente. E isso vai marcar muito as nossas vidas. Então eu espero voltar daqui 10, 5 anos e poder ver que tem pessoas vivendo a mesma experiência que a gente vive. A palavra que a pastora Rosa disse na minha vida, que eu tinha espírito de liderança lá na sala profética, foi bem tocante e marcante na minha vida. Porque eu vim por Origens com insegurança da vergonha, da timidez, e com o decorrer foi passando, eu fui quebrada essas correntes inesquecíveis. Eu acredito que não só as brincadeiras, mas também as ministrações, os momentos de louvor, foi marcante na vida de todos os adolescentes presentes. Talvez a forma com que eu sigo a minha vida daqui em diante, eu descobri na Origem qual era o meu propósito de vida, que eu quero fazer diferença na vida das pessoas e eu acredito que vai ser isso. Eu pensava que seria tipo um culto grande para sempre. Que a gente ia ficar sentado ouvindo ministração e às vezes indo fazer uma brincadeira, mas tipo nada demais. Eu acho que foi quando a gente
que quando a gente foi para a sala profética, eu recebi muita palavra de, tipo, liberação e como eu me via. E eu acho que muita coisa foi quebrada naquela sala e que eu tô saindo como uma pessoa mais liberta. Desafiador, abençoador e foi uma experiência, tipo, muito nova e que eu quero levar para a vida inteira. Eu gostei muito de todas as ministrações, mas teve no jardim uma hora que eu tava orando e aí eu tava orando, mas tipo orando sem acreditar que ia ter uma resposta. E quieta, e aí a Ana veio pra mim e falou exatamente o que eu tava orando. E aí a gente começou a andar pelo jardim e aí de repente ela falou que ela terminou de orar comigo e saiu. E aí veio a pastora Pri e reforçou, a pastora Pri estava longe e veio e reforçou o que ela estava falando. E aí depois veio a pastora Débora e reforçou o que ela estava falando. E aí eu já tinha me derramado em choro. Primeiro, que eu cheguei atrasada, então eu não queria, teoricamente eu não queria vir, porque eu achei que era muitos dias. A gente era acostumado a vir numa camp que era menos dias. Mas eu senti no meu coração e depois eu tive uma confirmação, então foi o que me trouxe para cá. Pra mim, eu tô levando pra casa, tipo, a convicção, sabe? Eu senti muito forte no meu coração que eu precisava destravar. E quando eu cheguei aqui, eu tive a confirmação disso, sabe? As palavras que foram ditas foi o que confirmou. Esses 19 dias foram bem intensos, acho que todo mundo já falou isso, porque a gente aprendeu muita coisa, né? Tanto psicológico, essas coisas que depois, futuramente, vai nos ajudar e a gente pode ajudar outras pessoas. Eu acho que o que vai mudar para sempre foi o que eles falaram muito, do você dar passos, né? Então, cada dia a gente vai ter que fazer uma escolha e eu decido isso para minha vida de todos os dias, dar passos e não ficar mais parado e retraído. Então, eu acho assim que no meu coração eu desejo que cada um do que foi tocado aqui não fique só aqui. Eles falaram muito de resiliência, que lá fora a gente consiga enfrentar, sabe, cada problema e não desistir ou voltar atrás, retroceder do que como a gente veio aqui.